assim, o início da carreira foi até de forma bastante casual, né? Porque ocorreu que, como muitos, né, que entram, fazem vestibular para engenharia mecânica, estão pensando em trabalhar em carros, né, Carro. automóveis, Exatamente. motores e tal, nessa área de engenharia mecânica. Então, meio o sonho assim da gurizada, não, ao menos na época que eu estava fazendo vestibular, o sonho era esse, assim, trabalhar nessa área, né? Não tinha pensado em trabalhar em outras áreas assim, tem chão de fábrica e outras áreas, e muito menos ar-condicionado, né? Climatização. Daí ocorreu de forma muito, repetindo de forma muito casual, que num sábado de tarde estava com um amigo do tempo de colégio e tal, e a gente ali vendo o que ia fazer no sábado, e ele diz assim: pois é, tem a formatura do filho de uma amiga da minha mãe e tal, quem sabe a gente passa lá e tal, vamos tomar uma cerveja ali e tal. Daí eu fui lá, e chegando lá, ele me apresentou para essa pessoa que estava se formando em engenharia mecânica, e era o engenheiro Zeus, que até hoje trabalha no mercado de ar-condicionado. E o Zeus chegou: "Pô, tu não quer fazer estágio e tal?" E eu digo: sim, quero fazer. Então tá, então vai lá na Artemp, no início da semana e tal. E eu fui lá, daí fui lá e comecei o estágio, né? E na época a gente já fazia o estágio pelo CIE, né? Fiz a documentação do CIE e tal, e fui lá me apresentei lá, né? E não tinha a menor ideia do que era um duto de ar-condicionado, por exemplo. Quando falaram em duto a primeira vez, eu fiquei assim, devo ter feito uma expressão de muita dúvida, né, do que era e tal. E foi ali, né? Daí, nos primeiros dias, né, como estagiário, para não ficar perturbando muito o serviço lá da engenharia, da empresa, o engenheiro Décio, que era o engenheiro gerente da área de projetos, né, me passou ali uns livros para ler, né, alguns livros da Ashray, também o manual da Carrier e o manual da Trane, e eu Sim, fiquei sim. ali por umas 2 semanas, eu acho, só lendo, né, tal, né. E fiquei bastante tempo, e essas leituras, né, até foram muito boas para mim, porque eu peguei e ali eu tive assim uma ideia melhor assim do que era, né? E ia lá, explicava alguma coisa, né? Pedia uma explicação de alguma coisa e tal. Ia estudando e fazendo anotações essas que eu devo ter até hoje guardadas, né? E que foram bem interessantes, assim, porque quando a gente está com tempo, né, para dar uma estudada e com interesse, é muito proveitoso, né? E foi ali que daí comecei a trabalhar e tal, e até isso me estimulou no estudo na faculdade, né, na universidade. Porque aqueles 2 primeiros anos, ao menos no meu tempo, os 2 primeiros anos da engenharia mecânica eram muito maçantes, né? Porque era só Uhum. cálculo, tinha física também e tal, mas cálculo numérico, 4 cálculos, né? Então era bastante, não digo desestimulante, mas assim, É que integrava todas as engenharias também, né, Mário? É claro. isso, também, mas também assim, não tinha assim, não tinha uma mescla assim de cadeiras jamais com um foco mais Focado. prático, assim, que a gente vislumbrasse assim alguns objetivos mais adiante, né? Então isso aí, essa parte de entrar no estágio, né, fazer o estágio e começar essa atividade foi bastante interessante para mim, porque me motivou, né, bastante, né? E comecei nessa área primeiramente na seção de projetos, né? Fazia projetos e orçamentos também, né? E
E foi assim, daí nesse período também fui conhecendo profissionais do nosso setor também, né, ao longo desse tempo. E esse período na Artemp, no caso, foi de 15 anos, né? Eu fiquei 15 anos trabalhando. Você está falando dos anos 70, né? Estou falando de 73, 74. Que era durante a tua formação em engenharia mecânica na URGS, né? Isso, eu estava ali no primeiro, segundo ano, ali nesse período, assim, que foi que eu comecei a estagiar.